Uma boa noite a todos quem nos acompanha pelas redes sociais. Boa noite aos amigos, aos colegas vereadores. Pauta da 14ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Cerro Melo, em 20 de agosto de 2024. Sob as bênçãos de Deus, em nome de todo o povo merense, declaro aberta a 14ª reunião ordinária do ano de 2024. Informo aos pares que, conforme a orientação jurídica dessa Casa e devido à legislação eleitoral, ficam suspensas as transmissões das sessões ao vivo nas redes sociais da Câmara, porém serão gravadas e arquivadas para publicação futuramente após o período eleitoral. De pé ouviremos o hino nacional brasileiro. Eternamente nesse esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras ao Brasil foram da América, iluminadas sol do novo mundo, do que a terra mais carita, deuses sonhos, campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida. Nossa vida no teu seio mais amores, com pátria amada idolatrada, salve, salve, Brasil, amor eterno seja símbolo, pula para o teu tentas estrelado, e diga o verde louro desta flâmula, paz do futuro e glória no passado, mas a justiça clama forte. Verás que o filho teu não foge à luta, nem teme agora a própria morte, terra adorada, em que o Brasil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol resplandente, pátria amada, Brasil.
Ordem do dia, primeira parte. Determina a leitura das matérias constantes na ordem do dia, a saber, a ata da 13ª reunião ordinária. Olá, meus colegas vereadores e vereadoras, aos funcionários dessa casa e a quem nos assiste pelas redes sociais. Ata da 13ª reunião ordinária do ano de 2024 da Câmara Municipal de Desterro do Melo. Aos dias 6 do mês de agosto do ano de 2024, foi realizada a 13ª reunião ordinária da Câmara, convocada para 19 horas, na sede do Poder Legislativo do município de Desterro do Melo, sob a presidência do vereador Jerônimo Francisco de Melo, e conferidas as presenças dos vereadores e vereadoras Aline Ferreira de Lima Filho, Cícero Sebastião Reis Silva, Cleusa Barbosa Véspera, Fábio Júnior dos Santos, Luiz Henrique de Castro, Luiz Júnior Antunes Coelho e Paulo Ângelo Lopes da Silva, e ausência justificada da vereadora Cristiane Pinheiro Luna. O presidente fez as preces iniciais e declarou aberta a reunião, determinando a execução do hino nacional. Na sequência, determinou a leitura da ata da última reunião, que após lida foi aprovada e assinada por todos. Em seguida, informou aos pares que, conforme a orientação jurídica desta Casa e devido à legislação eleitoral, ficam suspensas transmissões das sessões ao vivo nas redes sociais da Câmara, destacando que serão gravadas e arquivadas para publicação futuramente após o período eleitoral. Em ato contínuo, determinou a leitura das matérias constantes na ordem do dia, a saber, ofício número 129/2024, recebido do Executivo Municipal, encaminha o projeto de lei número 19/2024 e dispõe sobre a criação do Fundo Municipal de Políticas sobre Drogas, FMPD, e da outras providências, que foi encaminhado para a Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Finanças. Ofício número 2/2024, de autoria do vereador Luiz Henrique de Castro, encaminha o projeto de resolução número 6/2024, que concede título de cidadão honorário ao policial John Lennon Henrique, que foi encaminhado para a Comissão Permanente de Processos e Procedimentos Especiais, composta pelos vereadores Cristiane Pinheiro Luna, Fábio Júnior dos Santos e Luiz Júnior Antunes Coelho. Ofício número 133/2024, recebido do Executivo Municipal, que encaminha leis ordinárias sancionadas. Ofício número 139/2024, recebido do Executivo Municipal, que encaminha projetos de leis número 4, que dispõe sobre a autorização de abertura de crédito adicional, tipo especial, no orçamento do município de Desterro do Melo e da outras providências. E número 8/2024, que autoriza a concessão onerosa de direito real de uso de bem imóvel pertencente ao patrimônio municipal e da outras providências, que foram encaminhados para a Comissão Permanente de Orçamento, tomada a prestação de contas. Mandado de intimação número 5/2024 para julgamento de contas referente ao exercício de 2022. Intima a gestora Maiara Garcia Lopes da Silva Tafuri para a primeira sessão de julgamento a realizar-se no dia 13 de agosto de 2024. Mandado de intimação número 6/2024 para o julgamento de contas referente ao exercício de 2022, que intima a gestora Maiara Garcia Lopes da Silva Tafuri para a segunda sessão de julgamento a realizar-se no dia 13 de agosto de 2024. Deste modo, convocou todos os vereadores e vereadoras para a sessão de julgamento de contas. Em ato contínuo, passavam-se a segunda parte da reunião, a saber, discussão única do requerimento de autoria do vereador Fábio Júnior dos Santos, com tema pertinente à exposição agropecuária de 2024, que após finalizado foi colocado em votação única, sendo aprovado por unanimidade, seguindo para o Executivo Municipal. E não havendo mais nada a tratar, o presidente concedeu o uso da palavra aberta. Não havendo manifestações conforme consta na gravação da reunião, em atendimento à resolução número 2/2021, que institui o sistema de atas digitais e ainda dispõe que ficam arquivados todo o conteúdo das gravações oficiais em mídia eletrônica, que conterá integralmente o registro das reuniões, o que ainda dispensa a transcrição minuciosa das falas, devendo ser digitado e impresso a ata resumida, constando apenas as leituras, votações e aprovações de matérias, salvo em casos específicos a requerimento do vereador,
O presidente encerrou os trabalhos agradecendo a presença de todos e convocou todo o plenário para a próxima reunião ordinária, a realizar-se no dia 20 de agosto às 19 horas. E para constar, foi lavrada a presente ata, que após lida aprovada, vai assinada por todos os vereadores. Desterro do Melo, sala de reuniões, 6 de agosto de 2024. A questão em discussão. Não havendo com que discutir, coloque em votação. Vereadoras e vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Ata aprovada por unanimidade. Parecer jurídico referente à distribuição do projeto de lei número 18 de 2024. Parecer jurídico. Processo legislativo. Projeto de lei número 18/2024 autoriza a suplementação das fontes de recurso na dotação orçamentária que menciona do orçamento do exercício financeiro de 2024. Interessada, Presidência da Câmara de Vereadores de Desterro do Melo. Emenda. Direito Constitucional. Processo legislativo. Solicitação de urgência pelo prefeito em projeto de lei de sua iniciativa. Lei Orgânica do Município, artigo 48, legalidade. Relatório. Foi encaminhada pela Procuradoria Jurídica desta Casa Legislativa, despacho do senhor presidente, atendendo a solicitação do vereador Fábio Júnior dos Santos, o qual pugnou que a Procuradoria Jurídica se manifestasse a respeito da recorrência do pedido de urgência dos projetos encaminhados pelo Executivo Municipal, em especial em relação ao projeto de lei número 18/2024, que autoriza a suplementação das fontes de recursos na dotação orçamentária que menciona do orçamento do exercício financeiro de 2024, folha de pagamento, competência novembro, dezembro e 13º. Acrescenta ainda que dos 18 projetos encaminhados pelo Executivo Municipal durante o ano de 2024, 14 vieram em caráter de urgência. Em síntese, é o que importa. Passa-se a análise jurídica. Fundamentação. Abrangência da análise jurídica. O presente parecer tem como objetivo analisar a legalidade do pedido de urgência em projeto de lei municipal, conforme solicitado pelo chefe do Poder Executivo. Deste modo, a análise jurídico-constitucional do projeto de lei número 18/2024 em si ficará a cargo do Dr. Ragner Brandão de Magalhães no âmbito das comissões. Histórico do pedido de urgência. É sabido que o processo legislativo, na sua essência, é longo e moroso, porque um projeto de lei, para se transformar em uma lei de qualidade, deve-se ser submetido a um estudo aprofundado da matéria a qual pretende regulamentar, o que é natural, pois no processo de criação de leis, o parlamentar está lidando com a vida e os interesses das pessoas. Portanto, é fundamental que o legislador faça uma avaliação cautelosa dos impactos sociais, econômicos e políticos do projeto, dos riscos, custos, viabilidade, execução e etc. Não obstante, às vezes, esse ritmo mais lento do processo legislativo pode prejudicar ou retardar o alcance de uma solução para um problema social urgente. E por isso, a Constituição prevê uma forma de haver mais celeridade no processo legislativo por meio do regime de urgência, o que significa que em determinadas situações os projetos terão procedimentos sumários mais acelerados. Para isso acontecer, algumas fases do processo legislativo e algumas formalidades regimentais podem e devem ser dispensadas. A Constituição Federal de 88, em seu artigo 64, parágrafo 1º, prevê a possibilidade do Presidente da República solicitar urgência na apreciação dos projetos de sua iniciativa. Essa prerrogativa é estendida aos municípios, conforme estabelecido nas respectivas leis orgânicas municipais e nos regimentos internos da Câmara Municipal. No âmbito federal, Senado e Câmara Federal normatizaram em cada uma e suas respectivas competências as hipóteses e procedimentos para a tramitação no regime de urgência,
artigo 336 do Regimento do Senado e artigo 153 e 155 do Regimento da Câmara. No mesmo sentido, a Constituição do Estado de Minas Gerais garante tal prerrogativa ao governador, artigo 69, tendo a Assembleia Legislativa Mineira também normatizado em seu regimento interno as hipóteses e procedimentos para a tramitação no regime de urgência, artigo 208. Não diferente, espelhando os demais entes federados, a Lei Orgânica Municipal Local também conferiu ao prefeito a prerrogativa de solicitar urgência na apreciação dos projetos de sua iniciativa, limitando-se a estabelecer o prazo para apreciação, sem que o Legislativo Municipal tenha inserido em seu regimento interno quaisquer regras ou hipóteses para a tramitação no regimento de urgência. Na esfera municipal em análise, a Lei Orgânica Municipal e o regimento interno de diversos outros municípios, verifica-se a existência de regramento estabelecendo que o regimento de urgência deve ser apreciado pelo plenário da Casa Legislativa, tendo a prerrogativa de aceitar ou rejeitar o pedido. Análise da legalidade. No caso, em análise, verifica-se a existência da prerrogativa prevista no artigo 48 da Lei Orgânica Municipal de o prefeito solicitar urgência na apreciação dos projetos de sua iniciativa. Se não, vejamos. Artigo 48. O prefeito poderá solicitar urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa. Parágrafo 1º. Solicitada a urgência, a Câmara deverá se manifestar em até 45 dias sobre a proposição, contados da data em que for feita a solicitação. Parágrafo 1º. Esgotado o prazo previsto no parágrafo anterior, sem deliberação pela Câmara, será a proposição incluída na ordem do dia, sobrestando-se a de demais proposições para que se ultime a votação. Parágrafo 3º. O prazo do parágrafo 1º não corre no período de recesso da Câmara, nem se aplica aos projetos de lei complementar. O artigo 48, em seus parágrafos, se limita e estabelece o prazo para apreciação do projeto de lei e a hipótese de trancamento da pauta em caso de extrapolação do mesmo. Já o regimento interno da Câmara é silente quanto à solicitação de urgência na tramitação de projetos de lei encaminhados pelo prefeito, havendo em seu artigo 147 uma previsão de prazo de apreciação de projetos de lei de iniciativa do prefeito que não encontra amparo nos princípios republicanos, razão pela qual não pode ser considerado para fim de regulamentação da matéria sobre a qual ora se desdobra. Portanto, no ordenamento jurídico do Desterro do Melo, infere-se que basta a solicitação de urgência realizada pelo prefeito para a imposição de tramitação acelerada, não havendo qualquer outra hipótese ou regramento por falta de disposição normativa. Neste ponto, é necessário trazer à baila o princípio constitucional da legalidade, que estabelece que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei, que está expressamente previsto no artigo 5º da Constituição Federal. Na espécie, tratando-se da esfera pública, vigora o princípio da legalidade estrita, pelo qual impõe-se a administração pública ao gestor público e todos aqueles que trabalham na esfera pública, agir somente quando a lei permite ou autoriza uma conduta, isto é, em caso de omissão de lei, a conduta é vedada. Ora, se o legislador municipal, ao editar a lei orgânica municipal ou o regimento interno da Câmara, não estabeleceu regras quanto à solicitação de urgência, entende-se que optou por deixá-la tão somente a critério do bom senso do chefe executivo. Diante disso, por ausência do regramento local, quanto às hipóteses e os procedimentos para a solicitação de urgência na apreciação dos projetos de iniciativa do prefeito, é de se entender pela legalidade nos termos da Lei Orgânica Municipal. Recomendação: a análise da relevância e urgência do projeto de lei deve ser criteriosa e fundamental que
que o pedido de urgência esteja devidamente justificado, demonstrando a necessidade de uma tramitação mais célere para atender a uma situação emergencial que não pode aguardar os trâmites ordinários. Considerando que o pedido de urgência deve estar em conformidade com as disposições da Lei Orgânica Municipal e do regimento interno da Câmara Municipal, pois a inobservância dessas normas pode acarretar a nulidade do processo legislativo. Esta Procuradoria Jurídica, data máxima vênia, recomenda aos nobres edis a reforma da Lei Orgânica Municipal e do regimento interno, para incluir expressamente as hipóteses de projetos de lei que permitem o pedido de urgência e também estabelecer o procedimento para apreciação de tal pedido pela Casa Legislativa. Por fim, é imperioso ressaltar que a adoção do regimento de urgência é uma matéria interna, corpórea, ou seja, de competência exclusiva da Casa Legislativa. O Poder Judiciário não pode interferir nessa decisão, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Conclusão. Em face do exposto, do ponto de vista da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa, esta Procuradoria Jurídica manifesta-se pela legalidade das solicitações de tramitação em regime de urgência, encaminhadas pelo Executivo Municipal, pois em consonância com o regulamento local atualmente vigente. Salvo melhor juízo, é o parecer o qual submeto a superior apreciação. Encaminhamento. Encaminha-se o presente parecer ao presidente da Câmara Municipal para as providências cabíveis. Desterro do Melo, 19 de agosto de 2024. Ronei o Alisson Barbosa, Boa Morte, Procurador-Geral do Legislativo. Deste modo, encaminho para a Comissão Permanente de Orçamento, Tomada e Prestação de Contas o projeto de lei número 18, que autoriza a suplementação das fontes de recursos na dotação orçamentária que menciona o orçamento do exercício financeiro de 2024. Senhor presidente, Só a respeito do parecer. Que estava na Câmara. Nossa boa noite aí aos nobres pares Muito aqui. obrigado, porque É, você estava ali, você me atendeu bem. Muito obrigado pela sua gentileza. Só para antever, senhor presidente, a respeito da questão do parecer aí, eu acho que é uma questão extremamente técnica, por isso que foi solicitado o parecer da Procuradoria da Casa, né? Em relação a essa votação, ficou bem expresso aí que dos 18 projetos que chegaram até a Casa, né? Pode-se colocar aí, pelo menos 80% aí chegaram sobre essa questão da regime. E uma das principais situações é porque justamente nesse último projeto de lei que foi apresentado, veio com pedido de urgência para a suplementação da folha de pagamento de dezembro, né, novembro e dezembro. Ou seja, a gente ainda estava no mês de junho e julho, né, quando chegou o projeto de lei aqui, e ele foi com pedido de urgência para se votar a situação que seria de dezembro. Então, primeiro modo, em resumo, aí, o parecer, né, diz que não há proibição, que a lei, né, do município, na verdade, aí, ela tem o que a gente popularmente chama de lacuna, né, um buraco em relação a isso, e ela não traz as vedações, ela traz só a previsão geral, né, que seria, em tese, direito do prefeito aí de pedir o regime de urgência. Né? Bom, mas o parecer é muito claro, com duas outras situações aí, e ele fala sobre, primeiro, a questão do bom senso, que eu acho que realmente isso aí tem que ser avaliado, e segundo, a justificativa. Então, eu mantenho minha opinião porque eu não vejo justificativa nesse tipo de projeto. Logicamente que a presidência deve acatar o parecer jurídico, né, pela questão da legalidade, mas eu não vejo força suficiente na justificativa que demande o regime de urgência. Né? E o artigo 48, que foi expresso aí no parecer, fala justamente poderá. Né? Então, esses verbos no infinitivo que deixa aí a critérios de avaliação,
né, eu acho que eles realmente têm que ser estudados e justificados. Foi muito bem justificado pela Procuradoria aí da Casa, mas eu mantenho minha opinião, de toda forma, que na omissão do que a gente tem aqui no regimento interno e na lei orgânica do município, não há justificativa para que se coloque esse projeto em regime de urgência. Peço apenas a gente colocar alguns outros projetos aí, trancando a pauta. É o que a gente tinha a se manifestar em relação a essa parte. Muito obrigado. Doutor Fabinho, obrigado. Doutor Fabinho. Senhor presidente, boa noite aos novos vereadores, nossos colegas vereadores, aos todos que nos acompanham aqui na rede social, nosso amigo Lelio que está aqui nos acompanhando. Com certeza. Senhor presidente, eu também li este parecer e recebo ele também com duas argumentações. O primeiro, a necessidade mais que urgente da Câmara rever seus marcos jurídicos. Infelizmente, isso não aconteceu ainda, mesmo a gente tendo uma parceria aí com o Senado, que poderia ter sido implementada aí na gestão de Vossa Excelência. Eu já cobrei isso também anteriormente nas outras gestões aqui da Câmara, porque o nosso regimento é de 2008, ele precisa ser melhorado e atualizado até para alcançar essas questões. Como a gente traz aí vários projetos em regime de urgência, e esse, no quesito, é muito preocupante. Somente para quem está nos acompanhando, que é funcionário público, concursado ou contratado. Estamos aqui. Zona Rural. A gente recebe esse projeto com uma preocupação grande, porque isso demonstra realmente a falta de planejamento orçamentário para coisas básicas. E o salário é a coisa mais básica que existe para o funcionamento da máquina pública. Então é muito preocupante. Eu, como relator da comissão, creio que esse projeto vai ser instruído. O presidente da comissão, o senhor Vitor, prontamente irá também a gente poder analisar esse projeto, porque ele fala mais do que dinheiro, ele fala da vida das pessoas aqui do Melo. E o ano passado nós já passamos aqui, até finalzinho de dezembro, votando projeto para que o 13º salário fossem pagos. Infelizmente, a gestão atual não aprendeu e manda de novo aí um projeto sem fonte orçamentária, sem dotações orçamentárias para poder pagar o salário de 3 meses praticamente. Novembro, dezembro e 13º. Então é muito difícil a gente ver que não há planejamento nem para beneficiar o servidor público aí, com relação ao mínimo que é o seu salário. Mas nós estamos aqui, se precisar, como ano passado, estaremos aqui até 31 de dezembro para votar, para que a população, quem trabalha e faz, para quem trabalha e faz acontecer, não ficar sem seu salário, porque é o básico, é o direito básico do cidadão, de quem está dedicando em dia a dia do município. Então, pode que o nosso trabalho na comissão, iremos analisar, é um projeto com várias votações. No ano passado, também eram várias votações que estavam cheias de problemas, mas nós corrigimos o projeto, ele foi votado e o salário foi pago. Esse ano tivemos que fazer várias reuniões para corrigir e para votar, iremos fazer para beneficiar o que é o mínimo, que é o direito do cidadão de receber seu salário de trabalho. Muito obrigado. Eu não queria falar, não. Eu não queria falar, não. Então, deste modo, vai ficar encaminhado o projeto para a comissão fazer a devida análise. Os convidados não queriam falar nada. Ofício número 143 de 2024, recebido do Executivo Municipal, que encaminha a Lei 940 de Mostra 2024. como é que fala. Fala mentira, ele não acredita. Ofício número 143, barra 2024, de Gabinete da Prefeita para a Câmara Municipal. Assunto encaminhamento faz, data 20 de abril de 2024. Senhor Presidente, com meus cordiais cumprimentos, caminho a Vossa Excelência a Lei Ordinária número 940, que autoriza a suplementação da dotação orçamentária das fontes de recursos que menciona o orçamento do exercício financeiro de 2024, rolo compactador, com a redação correta do parágrafo 1º e 2º do artigo 1º, certa melhora ocorrida, renovando os protestos do mais elevado apreço, subscrevo cordialmente Maiara Garcia Lopes da Silva Tafuri. Perfeito.
Ofício número 144, recebido do Executivo Municipal, em resposta ao requerimento do vereador Fábio Júnior dos Santos. Ofício número 144/2024. Desterro de Melo, 21 de agosto de 2024. Ao excelentíssimo senhor vereador Jerônimo Francisco de Melo, presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Assunto: resposta ao ofício número 100/2024. Com nossos cordiais cumprimentos, servimos deste para esclarecer a Vossa Excelência acerca do ofício número 100/2024, encaminhado ao gabinete da Prefeitura. O referido documento elenca informações. Inicialmente, no que se refere ao item 1º do presente ofício, cumpre registrar que as publicações referentes às contratações da terceira e 32ª disposição agropecuária foram regularmente efetivadas no Diário Oficial, conforme requerimento no item 3º do ofício número 100/2024, segue em cópia integral do procedimento, o qual também subsome os questionamentos trazidos no item 2 do mesmo. Por fim, quando ao item 4 e os questionamentos do decreto 56/2024, cumpre esclarecer que a fundamentação legal se encontra no texto normativo e, em especial, foi assegurada a onerosidade da permissão de uso de bem público e não a título gratuito, como questionamento no ofício reto mencionado. Sem mais perguntas, renovo o protesto de consideração em apreço. Maiara Garcia Lopes da Silva Cafuto. Prefeita Maiara Garcia. Senhor presidente, pela ordem, só para adiantar aí o assunto em relação à resposta do ofício, para esclarecer, né, que esse ofício aí foi alguns questionamentos em relação à realização da exposição, principalmente das formas, né, de contratação e da ausência de alguns critérios aí de legalidade nessas contratações. Eu estou recebendo a documentação agora, como vou pegar aí, e há um projeto de lei tramitando na casa aí com pedido de suplementação ainda em relação à exposição. Eu vou deixar para trazer esse assunto em discussão realmente aí da casa nesse período. Aí, pelo prazo, com certeza até que esse projeto chegue no plenário para ser votado, vai dar tempo também de analisar essa documentação. Mas, de antemão, já falo que o ofício é extremamente raso, né? Ele não responde aos questionamentos, em especial, por exemplo, por que foi feito o leilão, né, do parque de exposição, de lotes, barraca, e um único lote, né, foi concedido para fins comerciais, do mesmo jeito ali, e foi feito através de um decreto, né? Eu posso estar discutindo aí se foi a título oneroso ou não. Mas por que esse pessoal teve um privilégio em relação aos demais barraqueiros, ao pessoal, né, que teve que pagar ali, e esse pessoal em especial não teve, sendo que eles estavam lá para comercializar a mesma coisa, né? Era uma barraca de chopp, no caso lá, tinha tiragosto, tinha tudo, assim como os demais também, né, fizeram isso, tá? Então, fica aqui só o meu esclarecimento a respeito do recebimento dessas informações. E depois, né, nós vamos trazer isso de forma mais profunda aqui após analisar os documentos enviados. Muito obrigado. A prefeita, porque é o seguinte, ela foi para o lado dos pobres, não foi para o lado dos ricos. Grande Maiara. Cidadão, a gente pede para o senhor ou ficar quieto ou o senhor tem que se retirar da sala. Não retiro, e o senhor, com todo respeito, só tem que me obedecer, porque eu sou cidadão brasileiro. Eu estou aqui para ouvir vocês falar certo, falar a verdade. Justamente, Eu ouvir. estou aqui para ninguém falar mentira contra a prefeita, nem contra vocês, nenhum de vocês. Nenhum candidato, entendeu? Eu estou aqui para ouvir vocês falar a verdade. Se vocês falarem mentira, eu vou processar qualquer um de vocês aqui. Nós vamos suspender a reunião, né, até o cidadão se retirar da sala. É meu direito. Se você quiser me retirar aqui, eu agradeço o senhor presidente. Por quê? Porque é o seguinte, eu gostaria que chamasse a polícia mais por gentileza. A reunião vai ficar suspensa até...